Ainda sem um substituto para o ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou, o Supremo Tribunal Federal faz uma sessão solene de reabertura do ano judiciário na próxima segunda-feira. Além da pauta de julgamentos, o que deve centralizar as atenções são os desdobramentos do caso Master e a possibilidade de, pelo menos, parte da investigação ir para a primeira instância. Vamos saber agora, ao vivo, as informações do Supremo Tribunal Federal com o Kenzo Machida, direto de Brasília. Kenzo Matida, essa é a pronúncia correta, não é isso, Kenzo? Boa tarde, querido. Isso, Leandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, Leandro, essa é a grande expectativa dessa semana agora para a reabertura dos trabalhos judiciários no Supremo Tribunal Federal, né? A reabertura do ano judiciário, então está marcada para essa sessão solene acontecer na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, nessa sessão em que devem participar todos os ministros, com exceção do ministro Luiz Fux, que já disse que vai participar de forma remota apenas, não vai participar de forma presencial, porque ele está com uma pneumonia, contraiu uma pneumonia e por conta disso vai participar apenas de forma remota. Mas já confirmaram a presença nessa sessão de reabertura do ano judiciário, do judiciário, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, e também o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota. Eles já confirmaram a presença nessa sessão que vai acontecer na segunda-feira. A partir da terça-feira, então, devem começar as sessões, inclusive, já no plenário também da Suprema Corte, que devem avaliar algumas pautas bastante polêmicas ao longo dessa semana. Inclusive, por falar em pauta polêmica, um assunto que está sendo bastante debatido é essa questão do Banco Master, né? Como você bem lembrou, Leandro, o Banco Master está no alvo da sociedade, né? Da opinião pública em relação a essa questão do Banco Master que está na relatoria do ministro Dias Toffoli. Por conta disso, nesse contexto, inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, já convocou uma reunião com todos os ministros da Suprema Corte. A expectativa é que essa reunião aconteça na segunda semana de fevereiro, para que seja tratada a questão do Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal. O objetivo do ministro Edson Fachin é balizar, né, trazer algumas balizas em relação a essas questões que estão sendo bastante debatidas em relação ao Código de Conduta, a atuação de integrantes da Suprema Corte, tanto de forma interna quanto também como uma resposta para a sociedade, para a opinião pública de uma forma geral. Com a retomada dos trabalhos, então, há uma pressão muito grande em relação a esse caso da questão do Banco Master, porque há uma discussão de que esse inquérito do Banco Master, ele passe a tramitar, pelo menos parte dele, na Justiça Federal. Essa é a discussão que se tem ali dentro, que ele saia da relatoria, pelo menos parte desse processo saia da relatoria das mãos do ministro Dias Toffoli e passe, então, para a Justiça Federal. Há uma expectativa, há um debate sobre esse assunto que também está sendo bastante discutido ali nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Algumas pautas importantes e de grande impacto político também que devem ser debatidos já na semana que vem, debatidas na semana que vem na Suprema Corte, são essas aqui, ó, a questão das redes sociais dos magistrados, né, porque o STF vai analisar a questão da constitucionalidade das regras que foram impostas pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para limitar o uso das redes sociais por parte dos magistrados, dos juízes. A Associação da Magistratura, então, alega a violação da liberdade de expressão. Essa pauta está nas mãos, está na relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Outra pauta bastante polêmica também é a questão da contribuição do Fundo Rural, né, que os ministros julgam, então, também a constitucionalidade em relação à contribuição da Previdência sobre a receita bruta do empregador rural, em uma substituição à folha de salários. Esse caso tem um grande impacto no setor do agronegócio e essa pauta, esse processo está nas mãos da relatoria do ministro Gilmar Mendes.
Além disso, outra pauta polêmica também que pode entrar em debate, em discussão, é a questão dos limites da liberdade de expressão, que os ministros analisam uma decisão do TJ de São Paulo que proibiu as publicações contra maus tratos a animais e também em eventos que violam a liberdade de expressão. Esse caso tem uma repercussão geral e volta à pauta, então, com o voto de vista, né? Outra pauta também polêmica é a questão do programa Escola Sem Partido. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar a constitucionalidade de uma lei municipal que institui o programa Escola Sem Partido. As entidades, então, alegam censura à violação, inclusive, do direito ao ensino. Quem é o ministro relator dessa pauta? O ministro Luiz Fux. Então, outro assunto também polêmico é a questão do INSS na base de cálculo do PIS e do CONFIS. Os ministros, então, decidem se o ISS, que é o tributo municipal, ele pode integrar a base de cálculo de contribuições federais. O julgamento tem grande impacto para as empresas e também para a arrecadação pública, além ainda do pacote anticrime, que está sempre ali no alvo das repercussões de pautas importantes e políticas de grande repercussão nacional, né? Que é o pacote anticrime, é o pacote, então, que deve ser analisado pelo plenário do Supremo, que julga a questão da constitucionalidade de trechos do pacote anticrime, incluindo a previsão de perda de bens como efeito de condenação penal. Essa ação foi proposta por advogados criminalistas. É isso então, Leandro, há uma grande expectativa em relação à retomada desses trabalhos do Judiciário. Essa sessão solene está marcada para acontecer já na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Então, algumas autoridades já confirmaram essa presença, como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Congresso e do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e também o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota. Leandro. Ok. Obrigado, viu, Kenzo, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com você aí. Kenzo Matida falando ao vivo lá de Brasília.